Olá, alunos! Voltem aqui para nossa aula 44.2, que é aquele momento agora da nossa revisão da aula, é isso mesmo. E afinal de contas, será que você lembra quais são as características que fazem parte do tecido muscular? Quais são os tipos musculares? Como é que é a classificação desse tecido? Então, se você está esquecendo algum ponto, agora é aquele momento que a gente vai relembrar da nossa aula. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e a gente vai começar. Eu, professora Laísa, vamos começar aqui com a aula 44.2. Isso aí, tecido muscular. E aí, será que você lembra a característica desse tecido? De cara, já vou falar para vocês, né? O tecido muscular, as células que formam esse tecido, elas podem ser chamadas de quê? De miócitos ou até mesmo de fibra muscular. Isso aí. E outro ponto, pessoal, que de acordo com a classificação, eu tenho 3 tipos de tecido muscular. Tecido muscular, que eu chamo de tecido muscular estriado e esquelético, marcando aqui, que é aquele tecido que é aderido ao quê? Ao nosso esqueleto, por cordões nervosos, né? Que nesse caso são os tendões. A gente tem o segundo exemplo aí, tecido muscular liso, que também pode ser conhecido como não estriado. Mais um ponto aí com relação ao tecido muscular liso. E o terceiro ponto, tecido muscular estriado cardíaco, que está relacionado ao quê? Ao movimento, aos batimentos cardíacos. E olha aqui, pessoal, a gente tem o músculo e aqui as fibras musculares, que são esses filamentos alongados, que são o quê? As células que vão estar formando o músculo, o tecido muscular. Lembrando que essas células, essas fibras musculares, elas são o quê? Em voltas dela, elas possuem uma membrana que recebe o nome de endomísio. Então, em volta de cada célulazinha dessa aqui, eu tenho uma membrana de tecido conjuntivo, tá? Que vai estar envolvendo essas células. Isso aí, eu tenho o endomísio, o perimísio, que a gente viu, que vai estar recobrindo aí todo, né, esse tecido. E ele serve para quê? Para dar suporte, nutrição, passar, né, o oxigênio para essas células. E aqui, gente, a divisão, né, dos tipos de tecidos musculares. O tecido muscular cardíaco já está mostrando aqui, né? Está formando o quê? Coração. E ele possui o quê? Células que podem ter 1 ou 2 núcleos. Nesse caso, o núcleo central aqui, você consegue até observar na imagem. Com estriações no citoplasma e presença de disco intercalar. Essas estriações dos músculos estriados se devem ao quê? Aos filamentos de actina e miosina, que vistos no microscópio óptico, né, na microscopia, o cientista consegue observar essas estrias, que é justamente esses filamentos de actina e miosina, de proteínas. O músculo, ele é rico em quê? Em proteínas. Isso aí, ainda bem que você está lembrando. Aí a gente também tem o quê? Uma outra classificação, que é o músculo estriado esquelético. Qual é a classificação dele? Qual é a característica desse tipo muscular, professora? Que nesse tipo muscular eu tenho células que elas são o quê? Multinucleadas. O núcleo, ele já é mais periférico, mais nas extremidades. E eu tenho as estriações no citoplasma, que é justamente, né, as proteínas, actina e miosina. Isso aí, eu tô repetindo para vocês não esquecerem. Além disso, eu vou ter o quê? Um outro tipo muscular, que é o músculo liso. São células fusiformes, núcleo, nesse caso aí, vai ser único, central. E nesse caso aqui, nesse tipo aqui, eu não tenho o quê? Não tenho estrias. Lembrando aqui que o único músculo entre esses 3 aqui que vai apresentar contração do tipo voluntária, vou até fazer aqui um V, voluntária, é o músculo estriado e esquelético. É o único músculo que eu consigo ter contração voluntária, que depende da nossa vontade para quê? Para se
movimentar. Só um adendo aí, um ponto a mais aí para vocês, né, entenderem esse tipo de organização aqui. No caso aqui do músculo estriado cardíaco e do músculo liso, eles independem da nossa vontade. É uma característica desse tipo muscular. O único músculo que depende da nossa vontade para o movimento é o músculo estriado esquelético. Então, isso aí é importante vocês saberem, porque às vezes pode vir uma questão que vai abordar e você de cara já vai conseguir, né, matar a questão aí só por conta dessa classificação. Qual é o que apresenta células multinucleadas? De cara você já vai saber. Músculo estriado esquelético. Qual é o que apresenta um único núcleo? Você já vai saber que é o quê? Músculo liso. Qual é o que apresenta células uni ou binucleadas? Músculo estriado cardíaco. Então, tudo isso é importante para que você fixe com relação ao quê, professora? O estudo do tecido muscular. E é isso aí, pessoal. Agora é aquele momento da atividade de sala. Já aguarda aí, professor presencial, imagens do nosso momento interativo. Até mais. É isso aí, pessoal. Voltei agora para o nosso momento agora da revisão, da resolução da nossa atividade. É isso aí. Então, já deu tempo de tomar aquele cafezinho. E agora, pessoal, será que vocês foram bem? Será que vocês lembram aí do que a professora abordou, do que eu falei para vocês? Será que vocês conseguiram resolver as questões de acordo com os conhecimentos adquiridos na nossa aula? Eu quero ver. Então, meu diretor, corta agora para a telinha que a gente vai começar aí com o momento da atividade de sala. Questão 1, resolução. Vamos ler aqui a questão 1. Questão 1 parece que é bem grandona, né? Mas ela é super fácil. Então, ele fala o seguinte. O corpo humano, ele possui diferentes tipos de músculo. Beleza, professora. Cada um com características e funções, o quê? Específicas. Eles atuam tanto em movimentos voluntários, quanto em movimentos o quê? Processos automáticos do organismo. Os músculos, eles são formados por feixes de células especializadas. Com base em suas características, cite e esquematize os 3 tipos de músculos encontrados no corpo humano. Essa aí tá mamão com açúcar, né, pessoal? Já vou até mostrar a resposta aqui para vocês. Então, a gente tem o quê? A gente tem 3 tipos de tecidos musculares. A gente tem músculo não estriado ou músculo liso. Qual é a característica desse tecido? Aí vocês vão ter que colocar, tá bom? A característica desse tecido é que ele vai ter o quê? Células que vai possuir o quê? Um único núcleo, um núcleo central. Além disso, o tecido muscular do tipo liso, ele compõe o quê? Órgãos do nosso corpo. Então, é mais uma característica desse tipo muscular. Além do tecido muscular liso, eu vou ter o quê? O tecido, né? O músculo estriado do tipo esquelético. O músculo do tipo esquelético, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar células multinucleadas. Quando eu falo de células multinucleadas, eu estou falando de quê? De células que vão apresentar vários núcleos. Não é só um, nem 2, não. São muitos núcleos, multinucleada. E é o quê? O músculo que está aderido ao quê? Ao osso, através de tendões. Então, mais uma característica. Apresenta qual tipo de movimento? Movimento voluntário. Vou colocar um Vzinho aqui. Movimento voluntário. É mais uma característica desse músculo. Se ele apresenta movimento voluntário, são movimentos que dependem da nossa vontade.
Outro músculo aqui, outra classificação. Músculo estriado cardíaco, isso mesmo. Apresenta células que podem ter de 1 a 2 núcleos. Isso aí. Pode ser binucleado. E faz parte de quê, professora? Do coração, miocárdio, batimentos cardíacos. Mais uma característica, contração, seu movimento é do tipo quê? Involuntário. Então, tanto o músculo cardíaco quanto o músculo liso tem um movimento que a gente fala que é movimento involuntário. Olha aqui, involuntário. Isso quer dizer o quê, professora? Que independe da nossa vontade. Então, são exemplos aí, né, de tecidos de músculos e que vocês vão ter que estar abordando, né, no momento que vocês esquematizam aí no caderno de vocês as características de cada grupo de tecido desse. Então, é interessante que vocês tenham, né, essa, como é que eu posso dizer, esse endosso aí de estar caracterizando cada tecido desse, porque é importante que vocês saibam, né, e entendam. Vamos agora, pessoal, para a questão de número 2, isso aí, a movimentação do corpo, ela depende da ação coordenada entre o sistema nervoso e os músculos esqueléticos. Sistema nervoso, né, que vai gerar um impulso elétrico para dar coordenada para aquele tecido, para aquela célula se movimentar. E os músculos esqueléticos. Essa interação permite que estímulos nervosos gerem o que a gente fala de quê? Chame o quê? De contração muscular. A contração dos músculos estriados e esqueléticos, ela é fundamental para a movimentação do nosso corpo. Para que ela ocorra, o que é necessário que aconteça dentro da célula muscular? Para que ela aconteça, vai ter que ter um movimento aí. Mas o que é necessário? Vamos analisar aqui. A miosina, a alternativa A, a miosina seja destruída pela actina? Não, né? Lembra que eu falei de deslizamento? Então, não tem como ser a alternativa A. B, a miosina multiplique-se? Não, não faz sentido. C, que a actina multiplique-se? Não. D, que os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros? Correto. E vamos analisar aqui a alternativa E, né? Ele fala que a alternativa E, os filamentos de actina e miosina sejam diminuídos por enzimas. Não é por enzima, né? Eles vão estar, no caso, a actina vai deslizar sobre o filamento de miosina. Há esse deslizamento, né, no momento de uma contração muscular. Então, o gabarito correto é a alternativa D de dado. É mais um ponto aí com relação, né, à questão de número 2. Vamos agora, pessoal, para a questão 3 e vamos entender aqui o que a questão está pedindo. Faça uma comparação entre o músculo esquelético e o músculo liso, exemplificando sua ocorrência no corpo humano. Essa aqui tá muito fácil, né? Se você já exemplificou lá na questão 1, esquematizou, mostrou, fez a comparação, essa aí tá mamão com açúcar, né? Então vamos para a resposta aqui, pessoal. Resposta, no caso aí, né, quando ele pede para a gente comparar esses músculos, de cara você já vai saber que o músculo liso, ele não está associado ao esqueleto. Ele faz parte da parede de vísceras, que são os órgãos, né, como os órgãos do tubo digestivo, as próprias artérias que vão estar levando, né, o sangue, redistribuindo aí para todo o nosso corpo, bexiga urinária e útero, são exemplos aí. E lógico, né, eles apresentam contração do tipo lenta e involuntária, que não depende da nossa vontade. Você não tem comando daquela ação. Com relação ao músculo liso
E o músculo esquelético, professora? Vamos analisar agora o músculo esquelético. O músculo esquelético, ao contrário do liso, ele vai estar o quê? Ele vai estar associado ao esqueleto. Esquelético associado ao esqueleto. Além de apresentar o quê? Contração vigorosa sobre o controle o quê, gente? Olha aqui a palavrinha, voluntário. Isso quer dizer o quê? Que depende da nossa vontade. E eu poderia até destacar mais outra característica, que no caso do músculo liso, célula, que vai apresentar um núcleo central, um único núcleo. E no caso do músculo estriado e esquelético, células que vão apresentar vários núcleos, são multinucleadas. Então, você poderia até colocar mais características relacionadas a esses dois tipos de músculos. Só que como a gente está falando de comparação, ele comparou, né, a questão, está pedindo comparação entre um e outro. Se você já respondeu em cima do que está, né, como gabarito aqui, já posso considerar correto. Se você já colocou que o liso não é associado ao esqueleto, beleza. Se você colocou que o músculo esquelético, ao contrário do liso, está associado ao esqueleto, também está correto. Mas quanto mais informação você colocar numa questão que é aberta, pessoal, melhor para você. Mostra que você tem conhecimento sobre aquele assunto. Prosseguindo agora a questão 4. Um paciente, ele sofreu um acidente que comprometeu os movimentos voluntários do braço direito. Se comprometer os voluntários do braço direito, já sabe qual é o músculo que foi atingido aí, né? Beleza. Após exames, foi constatada a lesão em fibras musculares responsáveis pelo movimento consciente. Olha aqui, gente, já deu a resposta. Movimento consciente dos membros. Considerando os tipos de tecido muscular do corpo humano, o tipo lesionado foi o quê, pessoal? Foi o epitelial estriado? Não, né? Estriado, nem existe epitelial estriado. B, foi o conjuntivo liso? Não. De cara, né, tá mamão com açúcar. C, tecido muscular estriado esquelético. É o único que você vai ter o quê? Movimento consciente dos membros. Aí aqui ele fala o D, muscular liso visceral. Nem tem, né? E muscular estriado cardíaco. Jamais, né? Então a questão tá bem mamão com açúcar e de cara você vai saber que é a alternativa C. E agora vamos para aquele momento decolando para o futuro com a nossa última questão, que é a questão 5. Vamos fazer a leitura dela para a gente encerrar aqui a nossa atividade. Os músculos estriados esqueléticos são frequentemente chamados de músculos vermelhos devido à presença de uma proteína chamada mioglobina. Beleza, mioglobina. Já sabe, né? A presença desses músculos vermelhos graças ao quê? A proteína chamada mioglobina, que é responsável por sua coloração característica. A mioglobina é estruturalmente semelhante à hemoglobina encontrada nas hemácias e ela desempenha um papel essencial durante o quê? A atividade muscular. Com bases nessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente a principal função da mioglobina nos músculos, o quê? Estriados. De cara aqui, gente, ela já está falando, né, do músculo estriado esquelético, da questão da cor, da presença, né, característica da mioglobina. Então, ele pede o quê? A função dela nesses músculos esqueléticos. Para a gente não perder tempo, né, vou responder ela aqui para vocês. A alternativa correta é o gabarito D. A função, pessoal, da mioglobina é justamente o quê? Armazenar o oxigênio no interior das fibras musculares, facilitando o quê? A respiração celular, respiração celular, fornecimento de energia, justamente. Então, esse aí é o gabarito correto com relação, né, ao que a pergunta pede. O A, ele fala de realizar a contração muscular e não é, né? Não tem nada a ver com interagir com o movimento de actina e miosina. O B, ele fala que é para estimular os neurônios motores, também não é. O C é produzir gás carbônico, não é. O E, ele fala de produzir energia diretamente através da quebra da glicose no citoplasma, também não. Isso aí é o mitocôndrio. Então, a única alternativa que melhor responde
a função da mioglobina é o gabarito D de dado. É isso aí, pessoal. Então agora chegamos ao final da nossa aula, tá bom? E já já a gente retorna com mais aulas aí. Até mais, gente!